tudo bem com vocês? Mais uma aula aí sobre geometria analítica, estudo da circunferência 3. Essa é a última aula aí do estudo da circunferência, tá? Então vamos lá? Vamos começar a aula de hoje? O que a gente vai ver hoje? Posição relativa, definição e aplicação, que são os nossos exemplos. Então, falando aí sobre posição relativa, definição. A posição de um ponto em relação a uma circunferência pode ser de três maneiras. Isto é, o ponto pode. Então, ó, vamos imaginar. Nós temos aí uma circunferência e um ponto qualquer, tá? No plano cartesiano. Esse ponto pode estar dentro da circunferência? Pode ser um ponto interno. Este ponto pode estar fora da circunferência? Pode também, é um ponto externo. E esse ponto pode pertencer à circunferência. Quando ele pertence à circunferência, significa que ele está em cima da bordinha lá da volta da circunferência, ok? Então, nós temos essas três situações aí a serem analisadas, né? Então, eu já coloquei aqui para vocês, ó. Estar interno à circunferência, pertencer à circunferência e estar externo à circunferência, tá? Então, vamos ver cada uma das situações como fica, né? Quando o ponto está dentro, ele está dentro da circunferência, ele está no interior da circunferência, o que acontece, né? Então, colocamos a imagem aqui para vocês, ó, o ponto P, dentro da circunferência, eu tenho uma distância ali, ó, do centro O, né, até esse ponto P, e tenho o nosso raio. Então, para o ponto estar interno à circunferência, essa distância, ela é menor que o raio, ok? Tudo bem? Bem óbvio isso, hein? Outra situação. Quando nós temos o ponto que pertence à circunferência, tá? Então, se o ponto pertence à circunferência, a gente vai ter distância igualzinho ao raio, tá? Significa que o ponto, ele está em cima da bordinha lá, né? Da voltinha da circunferência, tá? Então, nós temos o raio e a distância, eles têm mesma medida, ok? E o último aí que nós vamos ver é quando o ponto está externo, né? Está no exterior da circunferência, tá? Exterior à circunferência. Então, é um ponto que está lá fora. Eu tenho a circunferência e o ponto está fora da circunferência. Então, eu vou ter a distância entre o centro e esse ponto vai ser maior que o raio. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos ver isso aí com exemplos, porque com números tudo fica mais fácil. Primeiro exemplo que a gente tem aí. Determine a posição dos pontos A, B e P em relação à circunferência de equação x² mais y² mais 8x menos 20 igual a zero. Ok, temos três pontos e temos a equação, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é descobrir quem é o centro da circunferência, né? Então, encontrar as coordenadas do centro da circunferência, isso a gente já aprendeu na aula anterior, e encontrar o raio da nossa circunferência, tá? Para depois fazermos os comparativos aí, né? E calcularmos, vermos se o ponto A, o ponto B e o ponto P são internos ou externos ou pertencem à circunferência, ok? Então, já coloquei aqui para vocês e aí a gente vai verificar. Primeiro, pegamos lá, ó, menos 2xc igual a 8. Lembra por que a gente faz isso aí? Porque o menos 2xc, ele está no mesmo posicionamento do 8, tá? Então, xc vai ser 8 dividido por menos 2, xc vai ser igual a menos 4. O yc vai ser menos 2yc igual a zero. Por que zero, Pro? Cadê o termo y aí na nossa equação, pessoal? Não temos, tá? Olha lá, ó, nós temos y², mas só o y nós não temos, então a gente já entende que ele é zero. Se ele é zero, o nosso yc também é zero, ok? E essas são as coordenadas
do centro da nossa circunferência, ok? Agora vamos encontrar o raio. Lembra da equaçãozinha que determina o raio? Xc² mais yc² menos r ao quadrado igual ao número sozinho. Quem é o nosso número sozinho? O menos 20, ok? Então, ficamos lá, ó. Menos 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 20. Calculando aí, teremos 16 mais 0 mais 20, ó, já fiz a troca. O menos r foi para o segundo membro e o menos 20 veio para o primeiro membro. E lembramos de trocar o sinal deles, ok? 16 mais 20, concordam comigo que vai dar 36? E r ao quadrado é igual a 36, então o r é raiz de 36, então o r é igual a 6. Descobrimos o valor do raio. Agora que temos centro, raio e pontos, conseguimos descobrir aí qual é a posição, né? A posição relativa desses pontos aí com relação à circunferência, ok? Então, vamos continuar o exercício aí. Continuando o mesmo exercício, eu deixei aqui, ó, até em cor diferente para vocês, ó, o centro menos 4 e 0 e o raio igual a 6. Por quê? Porque agora a gente vai calcular a distância entre cada ponto e o centro da circunferência, tá? Então, analisando já o ponto A, vamos calcular a distância. Lembra de fórmula da distância? Lá quando a gente viu o estudo do ponto, algumas boas aulas atrás? É isso aí que a gente vai usar novamente. Então, distância de A até C, eu coloquei a fórmula aqui para vocês, vamos ficar com raiz de menos 4 mais 2 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado, tá? Distância de A até C será menos 2, pois menos 4 mais 2, menos 2, ok? Menos 2 ao quadrado, e 0 menos 3, a gente sabe que dá menos 3, então menos 3 ao quadrado. Certo? No próximo aí que nós já fizemos, calculamos o quadrado, né? Menos 2 ao quadrado, 4 e menos 3 ao quadrado, 9. Portanto, a distância de A até C é raiz de 13. E raiz de 13 é aproximadamente 3,6. 3,6 é maior que 6 ou é menor que 6? Menor que 6. Portanto, o ponto A é interno à circunferência, ele está dentro da nossa circunferência, ok? Vamos continuar analisando aí, só que agora o ponto B. Então, seguimos o mesmo processo. Coloca lá a fórmula da distância, vamos substituir com as coordenadas do ponto B e do ponto C. Então, nós teremos menos 4 mais 4 ao quadrado, mais 0 menos 6 ao quadrado. Então, menos 4 mais 4 é 0 e mais menos 6 ao quadrado. Então, distância de BC é raiz de 36, distância de BC é igual a 6, ok? E 6 é maior, é menor ou é igual a 6? É igual, né, gente? Então, o ponto B pertence à circunferência. A gente sabe que ele está bem em cima da nossa circunferência, ok? Tá certo? E analisando o último ponto que nós temos aí é o ponto P, e a gente já consegue até suspeitar, né, do que vai acontecer com o ponto P, né? Eu acho que ele vai ficar externo. E você? O que você acha, né? Então, vamos lá. Novamente, colocamos a fórmula da distância, substituímos pelas coordenadas do ponto P e do centro da circunferência, ok? Menos 4 com menos 4, que vai dar menos 8, e 0 menos 2, que vai dar menos 2. Calculamos o quadrado, então vai ficar 64 mais 4. 64 mais 4 é raiz de 68, e raiz de 68 é aproximadamente 8,24. E 8,24 é maior que 6, que é o nosso raio. Portanto, o ponto é externo, ele está fora da circunferência. Tudo bem, gente? Tranquilo? É longo, mas é simples de fazer, né? Então, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Agradeço vocês por estarem aqui. Espero sinceramente que vocês tenham entendido. Bons estudos
Se cuidem, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!